Olá, sou Francisco Navegantes. O Ceará Mirim Notícias entrevista o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Renato Martins. Renato, quem é Renato Martins? Bom dia, navegantes, bom dia, espectadores que acompanham aqui o canal do Ceará Mirim Notícias. Prazer estar aqui com você. Navegantes, Ceará Mirim, o Renato Martins é um cidadão ceará-mirinense que ama esse município, que ama as pessoas desse município. Me identifico muito com a terra onde nasci e onde sempre vivi, onde quero morrer, né? E apaixonado pela minha família, pelas pessoas, pelos meus amigos e por essa terra tão bonita. E mais ainda, eu diria, um grande sonhador, né? A gente precisa estar sonhando todos os dias, com os pés firmemente plantados no chão, mas com a cabeça nas nuvens, sonhando cada dia mais, sonhando com dias melhores para a nossa gente, para Ceará Mirim, para o país, que é um país continental de tantas culturas, de tanta pluralidade, de tantos sonhos, de tantos Renatos, né, de tantos navegantes. E a gente precisa acreditar nas pessoas, sonhar, esperar sempre. Eu nem diria esperar, mas como diz o pensador, esperançar. Paulo Freire. Esperançar por dias melhores, né? Não esperar, esperançar dias melhores. E que esses dias melhores a gente também tenha consciência que eles não virão como as chuvas. Eles não cairão do céu. Eles virão sempre no sentido dos nossos esforços, das nossas construções. Então, é assim que eu me definiria. Mas, sobretudo, como mais um sonhador, né? Não como uma pessoa que está plantando essa ideia, não. Eu gosto sempre de me inserir no contexto daqueles que já estão sonhando, discutindo, dialogando, construindo esse cenário de dias melhores. Eu quero sempre me somar nesse exército, nesse grande exército que eu tenho certeza e tenho muita convicção que a cada dia ele aumenta exponencialmente, e eu quero ser mais um que pensa assim. Então, assim eu me definiria. Sempre muito ligado aos valores das pessoas, praticando sempre a empatia, que quando a gente pratica a empatia, a gente entende melhor as pessoas, tá certo? Até aquelas que a gente muitas vezes está sempre apontando o dedo. Quando a gente pratica a empatia, a gente vem para aquela condição que só o cidadão tem. Então, é isso, é acreditar nas pessoas, acreditar nos sonhos e buscar, porque nós somos um povo maravilhoso. O Brasil está aí, é um país que é reconhecido a sua fé, a sua gana internacionalmente. Ceará Mirim é uma cidade maravilhosa. E eu acredito sempre, até na teoria da evolução, que as coisas hão de melhorar. Renato, quais os principais problemas, na sua opinião, que existem em Ceará Mirim? Olha, o grande problema de Ceará Mirim, sem sombra de dúvida, navegantes, é o desencanto das pessoas, né? Eu não diria um problema, um segmento em si, mas um conjunto de situações que diagnosticam um momento atual muito difícil para Ceará Mirim, né? A gente pensa nas pessoas de todas as faixas etárias que você imaginar, e existe realmente um desencanto. Quando eu falei faixa etária, até é um equívoco meu, tanto nas faixas etárias como digamos, nas castas econômicas. O empresário ele está um pouco desanimado, o servidor público está desanimado, a mãe de família está preocupada, o estudante está solto, perdido, sem saber como será o futuro. Então, a gente tem que sair desse marasmo, né? É digamos, uma apatia coletiva que nos abate nesse momento, de dificuldade no município, a falta de perspectivas, navegantes, e meu caro ouvinte e internauta, que nos pega nesse momento. A gente tem que pensar Ceará Mirim, né? Falta de emprego, falta de perspectivas de trabalho, falta de planejamento urbano, né? Nossa cidade está crescendo, nós estamos numa zona de conurbação com o grande centro do estado, que é a capital, e nós não estamos planejando isso como deveria. Isso trará bônus, sim, porque a capital está chegando, está engolindo o Ceará Mirim, a mancha urbana vem avançando, a cidade está crescendo,
cidade de Natal, e está trazendo consigo esse desenvolvimento também, digamos, pelo menos no campo da população. A gente vai daqui para Natal, e eu lembro muito bem quando íamos para Natal, era uma realidade há 30 anos atrás. Hoje a gente passa por conjuntos habitacionais, a partir daqui de Massaranduba está tudo tomado, né? E com o passar dos tempos, como eu disse, com a conurbação urbana, nós estaremos aqui inseridos dentro de Natal, com certeza. Então isso trará bônus, isso trará avanços, sim, mas trarão muitos problemas, né? Nós sabemos que com a urbanização, com a superpopulação dessa área que antes não teria, nós vamos ter muitos problemas, problemas ambientais, problemas sociais, problema de segurança, problema de administração. A população aumenta, o gestor tem que atender essa demanda. Nós estamos discutindo isso? Não. Nós temos um plano diretor que não atende mais à discussão do município. Um plano diretor que foi pensado há décadas atrás, pode-se dizer isso. A gente precisa startar essas iniciativas, até porque são essas discussões que formatarão uma cidade preparada para o que há de vir. Então é essa a nossa preocupação nesse momento, porque nós estamos inseridos, como eu bem disse, dentro de um contexto de estar já na zona da região metropolitana de Natal, mas agora dentro da mancha urbana, né? E nós não estamos discutindo isso, a gente está alheio, observando, como diz Chico Buarque, né, Joãozinho? O tempo passou na janela e Carolina não viu. A coisa está acontecendo e as pessoas estão aqui discutindo problemas muito menores. As pessoas estão aqui discutindo questões meramente eleitoreiras, políticas, tacanhas para o momento que nós estamos vivendo. A gente está vendo um momento de uma discussão maior, mais ampla. E a gente precisa mobilizar as pessoas. A gente precisa mobilizar o estudante, o servidor público, as igrejas, as organizações, para virem para esse debate. A gente precisa programar Ceará-Mirim para o futuro. E um futuro que está chegando, está batendo a nossa porta. E a gente está realmente, Navegantes, parece que nós estamos em outra dimensão, né? Então a questão dos recursos hídricos da cidade, a questão do zoneamento urbano, as questões, como eu falei, todas as questões inerentes à administração e à sociedade, nós precisamos discutir isso juntos, porque o problema chegou, aliás, o desenvolvimento chegou, com ele os problemas que virão. Renato, como você avalia o governo Bolsonaro nesses primeiros 6 meses? Olha, Navegante, nós falamos aqui, acabamos de responder a pergunta anterior, falando de planejamento, né? Eu acho que a palavra-chave hoje para o gestor público é planejamento. Não adianta ser eleito porque criou uma condição que transpareceu aos olhos do eleitor como a solução daquele momento, né? Se você não planejou. O eleitor, com muito pouco tempo, ele vai identificar que foi enganado. Ele votou numa pessoa e está sendo administrado por outra. Porque aquele cidadão não tinha planejado. Na verdade, ele criou um discurso que o eleitor gostava de ouvir, né? Então, eu acho que isso se repete em algumas esferas, tanto na esfera da União, com o governo Bolsonaro, como em outras esferas. Um governo que não planejou, que não debateu. O eleitor sabe que eu estou dizendo é verdade. Ele não debateu, ele não provou nas discussões que tinha um plano de governo para o Brasil. Fez isso, né? Houve alguns debates que ele participou de forma incipiente e depois teve aquele advento onde ele foi alvejado, o presidente Bolsonaro foi alvejado, então candidato por um cidadão que o deu uma facada e a partir dali disparou nas pesquisas, ganhou as eleições para presidente do Brasil, sem participar de debate, sem mostrar ao Brasil o seu plano de governo. E aí estamos diante de um governo sem planejamento para o país, é o que nós estamos vendo. A economia desse país continental, enorme, com inúmeras riquezas, né, que já foi, Navegantes, num passado não muito remoto, reconhecido como um dos grandes países emergentes do mundo, né, pela sua produção, pelo seu povo, pelo seu potencial. Hoje o Brasil, a nível internacional, e até a projeção da sua economia, em queda constante, em queda livre. Isso aos olhos da comunidade nacional e da comunidade internacional. Então, isso são indicadores, não são animadores, né? Queda de projeção da nossa economia, mês após mês, e podemos até dizer quase semana após semana, a gente acompanha isso, né?
Então, são dados que revelam que, infelizmente, o governo Bolsonaro não tem passado, não tem demonstrado segurança, né? E eu digo isso com muita tristeza, navegantes, porque eu não faço política do quanto pior, melhor. Eu sou brasileiro, eu entendo que nós estamos todos num barco, e quem está no leme desse barco, quem está no timão desse barco, é o presidente Bolsonaro. Eu torço pelo sucesso, porque se o Brasil cresce, nós crescemos juntos, né? O nosso povo cresce junto. E isso é um processo, né? Então eu digo isso com muita preocupação, o momento que nós vivemos no Brasil, né? Um momento de polarização, eu também observo isso, né? O Brasil está claramente dividido politicamente, mas sem avanços no campo social. O campo social está totalmente sem avanço algum. O campo econômico, como eu falei, um campo de inseguranças, e as projeções, os dados indicam isso, né? E quando vai mal a economia, navegantes, é muito difícil um governo ir bem, porque a economia é a grande força motriz de qualquer governo, né? Pode ter boas intenções, mas se a economia não estiver girando, gerando riqueza para o país, infelizmente, o país não conseguirá sair desse momento de inércia. Nós temos 13 milhões de desempregados no país, né? Então é um momento de muita dificuldade. Precisa-se sim de um diálogo, de um estadista, de alguém que não esteja preocupado com questões pequenas, é preocupado com o país, com as pessoas, com o brasileiro. O maior patrimônio do país é o homem, é o brasileiro. Eu creio que é assim que a gente tem que pensar, em vez de estar discutindo o sexo dos anjos, ou a preferência sexual das pessoas, ou questões muito menores. Nós temos que pensar no país, nós temos que pensar no todo. É lógico, o país é um país plural, um país enorme, mas nós precisamos pensar no todo. O país não é uma ilha. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, que é uma política equivocadíssima desse governo, né? E já começa a ter, inclusive, dificuldades no diálogo no campo internacional, no campo da diplomacia, inclusive, e isso tem seus reflexos também na economia e no dia a dia das pessoas. Então, essa questão de planejar, eu acho que é a condição zero para qualquer gestor, o planejamento da sua gestão. Senão ele vai dar lá de frente com as dificuldades, vai se encontrar com as dificuldades e vai ser surpreendido porque deixou de fazer o dever de casa, que é planejar. O senhor já foi ou é filiado a algum partido político? Sim, eu sou filiado ao PL, antigo PR, né, onde eu disputei as últimas eleições, e nós temos dentro do PL também travado essa discussão, né? O partido que é, inclusive, um partido que sempre se preocupou com planejamento, né? Um partido pragmático, né? Mas que sempre se preocupa exatamente com essa questão do planejamento em qualquer gestão. E a gente fala disso com muita tranquilidade, porque já é a nossa linha de pensamento exatamente o planejamento. É lógico, todo planejamento é flexível. Você pode ir lá na frente. Nenhum planejamento ele é estático, ele é rígido, ele é sólido. Todos os planejamentos eles sofrem alterações no curso da caminhada, né? Mas é uma condição sine qua non para qualquer administração, e não só no campo público não, até pessoal. Nós temos que aprender a nos planejar, né? Para podermos ter sucesso nas nossas empreitadas. E o partido é um partido que se preocupa com isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou filiado ao PL, né? Nós temos aqui um grupo já que se discute no partido há muito tempo, um partido que tem história, tem militância em Ceará-Mirim, e nós estamos agora, navegantes, repensando esse novo olhar do partido também a nível de Ceará-Mirim. Continuamos militando e queremos, inclusive, aproveitar aqui o canal para convidar ao estudante, ao cidadão ceará-mirinense, ao empresário, ao professor, ao servidor público, à dona de casa, para procurar o nosso partido, porque a gente faz política dialogando, construindo, ouvindo, né, e aprendendo. A gente aprende muito mais quando a gente interage mais. Então, eu quero convidar também as pessoas para se filiarem ao PL, antes de se filiar, participar dos nossos encontros, dialogar, criticar, trazer a sua sugestão, e a partir daí, quem sabe, se filiar ao nosso partido e vir somar conosco, porque política se faz assim, participando efetivamente. Caso haja eleição suplementar em Ceará-Mirim, o PL teria candidato a prefeito?
Navegantes, o município, como todos sabem, passa por um momento de expectativa em relação à possibilidade de uma eleição suplementar, né? Creio que isso, de certa forma, é uma situação que não deixa de ser uma surpresa para quem faz política, e principalmente quando eu falo isso, eu falo do eleitor, mas pode ser uma demanda a ser enfrentada pelo município. E o nosso partido, que é um partido que discute política, mas, como eu disse, discute política da base, né? Então, se é da base, ele também discute política no município para chegar até as instâncias superiores. Então, a gente, como partido político, a gente já tem, já é pauta dos nossos encontros, a gente discutir essa questão. E o PL, que sempre foi um partido que fez política em Ceará-Mirim, inclusive com muita identificação em algumas áreas e uma militância muito forte, nós teremos sim participação nessa discussão, e dentro desse diálogo a ser formatado do partido, inclusive com outros partidos também, mas nós teremos sim a nossa indicação e, se possível, teremos candidato. Perfeito. Como o senhor avalia a gestão da educação na atual gestão do Executivo Municipal? Olha, Navegantes, o município de Ceará-Mirim, no campo da educação, e eu falo isso na qualidade de professor, sou professor, inclusive estudo na rede pública municipal de Ceará-Mirim, conheço a realidade da nossa educação, né? Eu diria que nós temos, Ceará-Mirim tem o grande mediador, aquele que pode ser o grande responsável pelas mudanças do rumo da educação no município, que é o homem. Ceará-Mirim tem uma qualidade dos seus professores, que é uma coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia, eu estava estudando aula na escola Alcides Câmara, escola que todo mundo do Ceará-Mirim conhece, que é a escola de Capela. E na sala dos professores, batendo um papo, falando das dificuldades da comunidade, que não tem esgotamento sanitário, que não discute as temáticas ambientais, é uma comunidade, inclusive, que culturalmente se formou a partir da exploração da economia da cana-de-açúcar, desde os inícios dos primeiros engenhos, e estávamos discutindo essas temáticas numa sala de professores. E, de repente, a gente começou a conversar e eu percebi que não tinha nenhum professor daqueles que estavam ali, na comunidade rural de Capela, que não fosse professor especialista, que não fosse mestre e até doutor. Comunidade de Capela, comunidade de Matas, que nós nos reunimos. E essa realidade está presente em todas as escolas. Também sou professor na Escola Adélio de Oliveira, a realidade é a mesma. Nós temos um professor preparado, que investiu na sua carreira, que sabe da sua responsabilidade como formador, como cidadão que pode contribuir para a mudança, e principalmente da educação, porque o professor, já pela própria vocação, dizem inclusive que a educação não é nem vocação, é um sacerdócio mesmo, né? Porque o professor, ele é um apaixonado, ele é um vocacionado pelo que faz, né? Ele tem um grau de preocupação muito grande, e a gente sente isso no professor de Ceará-Mirim. E eu falo isso, Navegante, faço questão de tocar nesse assunto, e sem tirar o mérito de outras situações, mas eu já trabalhei em outras áreas, em outras áreas geográficas, que estou dizendo, em outras cidades, né, em outros municípios como professor, e as pessoas não têm, assim, são mais frias, apesar do seu comprometimento, mas a gente nota aqui, no professor daqui de Ceará-Mirim, tem coisas que quando a gente fala de Ceará-Mirim, que só quem é ceará-mirim sabe, né, o que nós estamos dizendo, é o amor por essa terra. A gente sente as pessoas vibrarem por isso. Então, se eu já tenho esse cidadão, o resto é gestão. Nós temos o cara que pode transformar a educação de Ceará-Mirim. Pode ser o grande protagonista, que é o professor, né? E eu não diria nem só o professor. Quem está dentro da escola, todos os servidores. Quando a gente fala da educação, não pode falar só do professor, né? Todas as pessoas envolvidas com aquele processo. É o gestor, é o porteiro, é o merendeiro, é o ASG, é o vigia, é o porteiro. Todos fazem educação no dia a dia da escola. E a gente vê essa realidade. Então, nós temos o grande protagonista dessa mudança. Mas, muitas vezes,
as outras áreas não correspondem, né? Essa semana começou as aulas e eu andei aqui pelas ruas da cidade e vi os alunos fora da sala de aula, né? Algum problema aconteceu para os alunos estarem fora de sala de aula às 9 horas, 9h30, onde deveriam estar estudando, deveria estar em sala de aula, né? Isso quando não são os problemas internos mesmo da escola, né? As condições físicas das escolas de Ceará-Mirim, todos nós sabemos, as escolas de Ceará-Mirim foram muito mal planejadas, né? O espaço físico dessas escolas, salvo alguns novos equipamentos que Ceará-Mirim recebeu, já mais bem adaptados à nossa realidade, mas a maioria das escolas foram planejadas num momento muito diferente. Os gestores poderiam ter ampliado fisicamente esses espaços. Houve alguns avanços, inegavelmente, né? O governo Peixoto, eu posso enumerar aqui que houveram várias ampliações de escola, várias desapropriações de terrenos para ampliação de escola. Eu posso dizer isso porque eu estava vereador na época. E várias construção de novas salas de aula, como é o caso do próprio Adélio de Oliveira, do Augusto Meira, das escolas do município, da zona rural. Se eu for falar todas aqui, vou tomar muito tempo, mas todos sabem do que eu estou dizendo. E fico muito triste quando vemos que atualmente, Navegantes, salvo engano, eu não tenho notícia da construção de uma nova sala de aula em escola alguma. Eu não tenho notícia da compra, da desapropriação de um terreno para aumentar o espaço físico de escola alguma, né? Então isso vai na contramão do sonho do professor em sala de aula, né? Então nós precisamos discutir isso, né? E apontar, porque sem a pressão da população, nada acontece, né? Então nós precisamos dar ritmo nesse processo de mudança, né? Se isso começou mesmo de forma tímida, mas isso foi feito lá atrás, isso precisa continuar. Há uma descontinuidade no processo de se repensar as escolas, né? De se repensar o espaço físico das escolas, tá certo? Então, é um alerta que estamos fazendo aqui nesse momento, agradeço a sua pergunta, nesse sentido. Nós precisamos continuar esse processo, porque as escolas continuam oferecendo um espaço que vai de encontro ao que se pensa para o processo de ensino-aprendizagem de Ceará-Mirim. Como o senhor avalia o governo Fátima Bezerra nesses primeiros 6 meses? Olha, Navegantes, o governo de Fátima, como nós sabemos, isso todo o cidadão potiguar conhece essa realidade, o nosso estado, Navegantes, e eu faço isso comparando com outras unidades da federação, ele não fez o seu dever de casa lá no passado, né? Ele não planejou, mais uma vez, ele não se adequou a uma temática pré-anunciada. Todos sabiam que os estados, que o ente público e até os municípios estariam enfrentando um problema quase de inanição, né? Há estados que eles estão quase que insuficientes, eles não são mais autossuficientes. E brevemente nós estaremos vivenciando isso. Isso teria que ser feito o dever de casa lá atrás, discutindo reforma tributária, discutindo renda, discutindo pacto federativo, discutindo bolo tributário, discutindo previdência também, mas uma previdência responsável, que discuta quais são as principais chagas que afetam a previdência, para tornar ela superavitária e autossuficiente. E não uma previdência, Navegantes, que puna só os pobres, que esqueça dos maiores devedores da previdência, que esqueça das categorias privilegiadas, que esqueça de discutir a previdência como um todo, tá certo? Entendendo inclusive o papel social da previdência. Então eu sou um defensor árduo das reformas da Previdência no campo da reestruturação do Estado, dos Estados, mas uma Previdência justa. Continuaremos injusto, porque quem vai continuar pagando a grande parte de tudo isso que está posto aí, mais uma vez, isso é desde o Brasil colônia, quem vai continuar pagando o pato são os pobres do Brasil. Então nós não concordamos com esse modelo, mas achamos que Fátima, respondendo o que você colocou, pegou um Estado que não fez o seu dever de casa,
né? E ela, com uma equipe competente que tem, está pelo menos tocando o custeio do Estado. O custeio, o básico, né? E precisa sim planejar também, porque será cobrada. Ela é a gestora, tá certo? Até agora tem feito o que tinha que ser feito, o custeio. Mas agora ela tem que pensar no Rio Grande do Norte para os próximos 15 anos. E nós acreditamos na competência, no espírito público, na sensibilidade da professora Fátima para tocar esses desafios do Rio Grande do Norte. Quais as principais ações do seu mandato como vereador e como presidente da Câmara? Navegantes, estive vereador, fui presidente da Câmara, tive esse grande prazer, essa coisa que vai brindar a minha existência por ter servido esse município. E quando passei na Câmara, Navegante, pus em prática exatamente o que eu falei aqui para você. Planejar o poder que eu coordenava, que era a Câmara Municipal de Ceará-Mirim, com um zelo realmente muito cultivado por mim, um zelo pelos recursos públicos e com o meu papel como cidadão nisso. Porque a gente só muda o todo quando a gente muda primeiro. Eu não consigo mudar o pensamento do outro se eu não consigo mudar o meu pensamento. Então eu entrei na política com o cargo eletivo de vereador e fui presidente da Câmara, como coloquei, mas eu queria primeiro dar o meu exemplo, né? Eu sou servidor público, como eu disse aqui, eu sou professor, e eu tomei algumas iniciativas como gestor para mostrar, para sinalizar para os outros qual era o meu pensamento, né? Então, na Câmara Municipal, nós sempre agimos, Navegantes, de forma dialogada tanto no colegiado da Câmara. Eu fui eleito e reeleito presidente da Câmara por unanimidade. Eu não sei se existe algo assim no município, mas fui eleito e reeleito por unanimidade. E lá na Câmara, nós primeiro investimos principalmente nas prerrogativas da Câmara, né? Nós conseguimos, para você ter uma ideia, otimizar os recursos da Câmara, investir no servidor da Câmara, profissionalizar a Câmara Municipal, colocar a Câmara no circuito realmente das discussões a nível de Brasil. Nós chegamos a receber prêmios a nível de Brasil por órgãos como o Interleges, por exemplo, que é um selo de muita credibilidade a nível de Brasil, dada a nossa postura como gestor de aplicação dos recursos da Câmara, né? Nós conseguimos, Navegante, para você ter uma ideia, nós conseguimos devolver aos cofres públicos quase 500 mil por ano, né? Mostrando zelo com o recurso público. E muita gente dizia, mas você está devolvendo o dinheiro? Então você é incompetente, você não gastou o dinheiro. Eu acredito em otimização de recursos. Está aí o Estado enfrentando o que está enfrentando, enquanto outros poderes são o primo rico da história, né? Então eu fiz a minha parte, eu dei o meu exemplo. Eu gerenciei, não faltava nada, sempre cumprimos os nossos compromissos, mas dando uma demonstração, um gesto de como se deve fazer gestão pública no país. Nós otimizamos esses recursos e devolvíamos todos os anos recursos aos cofres públicos municipais, e esses recursos voltavam de alguma forma para os cidadãos ceará-mirinenses. Então é isso que nós acreditamos. O Estado ele tem que ser provedor do cidadão, e não o contrário. Então é esse o nosso pensamento. Então tomamos essas iniciativas. Eu também, como servidor, como vereador Navegantes, eu acho que é importante ressaltar isso. A primeira coisa que eu fiz como servidor público foi no primeiro dia útil do meu mandato, pedir uma licença sem remuneração para exercício do meu mandato. Não recebi meus subsídios, meus vencimentos como professor, porque eu queria estar à disposição da função a que eu pedi o voto do cidadão, que era a função do vereador. Eu creio que eu fui o único a iniciar o mandato fazendo isso, né? Depois, tive notícia que alguns colegas também o fizeram, mas fiquei muito feliz por ter inspirado, inclusive outros, a seguir o caminho que nós julgamos ser o caminho da correção. Correção com os recursos públicos e respeito ao cidadão. Então, eu acho que nós estamos vivenciando um momento onde as pessoas estão observando muito isso. Vamos fazer uma analogia entre o discurso e a prática dos cidadãos.
como homens públicos principalmente, para que a gente não seja mais uma vez tomado pelo erro, como nós falamos agora quando eu fiz um diagnóstico do governo Bolsonaro. O discurso era um, a prática é outra. Como você avalia a gestão do prefeito Marconi Barreto? Olha, navegantes, primeiro eu quero dizer que mais uma vez, eu não sou daqueles que pensam que quanto pior, melhor. Mas nós precisamos avaliar, né? O atual prefeito foi eleito porque gerou uma expectativa muito positiva no eleitor de Ceará-Mirim, né? Reportemos aqui, alguns anos atrás, e nós vamos ver que o prefeito é um empresário de sucesso, é um empresário que trazia as suas experiências do maior país capitalista do mundo, a maior economia do mundo, talvez um país de muita inovação tecnológica, um país de uma economia forte, de qualidade de vida dos seus munícipes acima da média do mundo, né? E o prefeito Marconi Barreto, ele trazia toda essa experiência dos Estados Unidos, onde passou a sua vida inteira, né? Saiu daqui de Ceará-Mirim muito novo. Então trazia esse discurso, né? O discurso de trazer a sua experiência do primeiro mundo para a nossa cidade, gerando emprego, renda, desenvolvimento, confiança, autoestima para o ceará-mirinense. Inclusive, quantificava isso, né, que geraria de cara 5 mil empregos em Ceará-Mirim. E aí, navegantes, nada disso aconteceu. Aquele planejamento daquele mega empresário que chegou em Ceará-Mirim, investiu no esporte, né, tinha um discurso de inovação, de empreendedorismo, de criatividade. Nada disso aconteceu. Isso frustrou o eleitor ceará-mirinense, o cidadão ceará-mirinense, e me frustrou. Então, essa avaliação que eu faço como cidadão, de frustração, de decepção no campo da expectativa para o município, porque foi um discurso vazio. Um discurso que me parece que tinha apenas o interesse eleitoreiro. Não era um discurso planejado para a gestão. Houve um discurso pró-campanha e não existe esse discurso na gestão. Porque o que nós vemos em Ceará-Mirim é uma situação de penúria. Nas escolas, como eu falei, né? Na saúde, falta atendimento humanitário, falta medicamentos básicos para o cidadão ceará-mirinense, né? Na perspectiva de emprego para o cidadão ceará-mirinense, que foi o grande discurso do prefeito Marconi, na gestão em si, no diálogo, né? Nos momentos de crise, é necessário, é imperativa a criatividade, o diálogo, a postura de estadista. Eu acredito que os grandes saltos de qualidade no Brasil e no mundo se deram a partir de homens com essas qualidades, com esses perfis. Nós não podemos mais conceber mudanças pequenas ou mudanças autoritárias ou falas infelizes ou atitudes politiqueiras. A gente precisa pensar no todo, no macro. E as grandes mudanças, como eu disse, ao redor do mundo aconteceram dessa forma, né? Construindo, ouvindo, dialogando. Então, essa, eu diria a você, que é o meu perfil da atual gestão. Eu acho que foi uma gestão que frustrou todos os ceará-mirinenses. Não conseguiu, navegantes, evoluir sequer no ritmo, que a gente queria um ritmo muito mais acelerado, mas as coisas vinham acontecendo num determinado ritmo, como eu falei a você. No campo da educação, ampliação de escolas, reestruturação, adequação, quadras, ambientes para o entretenimento. Houve isso em Ceará-Mirim. Houveram esses avanços através de convênios. Os convênios que é a saída para o gestor público. Se o município está em dificuldade, o gestor tem que ser criativo e buscar esses recursos fora. Isso vinha acontecendo em Ceará-Mirim. Nós hoje não temos, há 2 anos e pouco do atual governo, nós não temos um convênio de largo espectro que traga alguma coisa para Ceará-Mirim, convênio com a União. Não tem nada, né?
pensar nas pessoas, na dificuldade do homem de Ceará-Mirim, como a questão da habitação, por exemplo, que foi um segmento que caminhou a passos largos nas administrações anteriores, né, observando o déficit habitacional, a qualidade de vida das pessoas de Ceará-Mirim, na dignidade do homem que precisa ter um lar para repousar sua cabeça, como disse Jesus Cristo, né? E essas políticas simplesmente pararam. Então, é um retrocesso esse timing, essa parada. A gente precisa, muito pelo contrário, nós precisamos acelerar esse ritmo de evolução, acelerar esse ritmo de crescimento, ou pelo menos atender às demandas do município. E o que nós vemos é um retrocesso. Então, infelizmente, eu lamento muito, como ceará-mirinense, mas eu não posso fazer uma avaliação positiva, muito pelo contrário. Faço uma avaliação frustrada, de muita frustração de expectativa, e até uma avaliação negativa. Negativa no sentido do avanço das políticas públicas, seja no campo social, seja no campo da educação, seja no campo da saúde, no campo do desenvolvimento e da geração de emprego, que foi a grande bandeira do prefeito. E até agora eu não conheço a abertura de nenhuma fronteira que gere emprego em Ceará-Mirim. Desconheço totalmente e dentro em breve pesquisarei, eu tenho certeza que houve uma involução na economia do nosso município. Ex-vereador Renato Martins, o Ceará-Mirim Notícias agradece pela entrevista e ele concede espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, navegantes, e quero me colocar sempre à disposição para discutir Ceará-Mirim. Faço um convite, bem como você colocou da sua pergunta, nós estamos na iminência de uma discussão política na cidade, e eu quero convidar você, meu amigo que me ouve nesse momento, para participar dos nossos encontros, né? Encontro do nosso grupo, que é um grupo aberto às discussões e às críticas. Nós queremos lhe ouvir, nós queremos ouvir a sua situação, as suas opiniões, porque política se faz assim, ouvindo. E nós vamos bater todo o Ceará-Mirim, ouvindo as pessoas, convidando para vir discutir conosco como pensar um Ceará-Mirim melhor para todos nós. Isso dentro do Partido Liberal, que já tem essa militância em Ceará-Mirim, mas nós queremos a sua opinião. E muito obrigado, navegantes, pelo convite mais uma vez. Estarei sempre à disposição. Obrigado, Renato.